Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, bênção, paz, prosperidade da parte do nosso Senhor Jesus Cristo é o que eu desejo para você que está aí nos assistindo nesse momento, que a palavra de Deus, que certamente Ele tem para o seu coração, para o meu coração, no dia de hoje, ela penetre fundo na sua alma e te ajude a vencer os obstáculos que você está enfrentando nesse momento. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, maravilhoso, nós te glorificamos, porque o Senhor nos chamou, nos escolheu, nos capacitou, nos salvou, ó Deus, e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Senhor operou uma tão grande salvação em nossas vidas que não há adjetivos para descrever, ó Deus, como agradecer ao Senhor pelo que o Senhor fez nas nossas vidas. Tão somente nós pedimos a Ti, ó Deus, que continue a nos sustentar, continue a nos dar as forças, ó Deus, colocar alegria, ânimo no nosso coração para enfrentarmos as lutas do dia a dia nessa vida. Em nome de Jesus, que o Senhor repreenda o mal, que ele não encontre brecha em nossas vidas e que o teu nome seja glorificado no nosso dia a dia. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. O texto que eu quero compartilhar com vocês hoje se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 11 a 13. Diz assim a palavra de Deus: essas coisas aconteceram, e que coisas foram essas que nós não lemos aqui? O pessoal do Velho Testamento, aquele pessoal que estava no deserto, muitos deles morreram em função da imoralidade, em função das queixas que fizeram, em função de terem colocado Deus à prova. Então, é por isso que o apóstolo Paulo está escrevendo: essas coisas aconteceram como exemplos e foram escritas como advertências para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Por quê? Porque não sobreveio a vocês, a nós, tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês, que nós, sejamos tentados, provados, além do que podemos suportar. Mas quando vocês forem tentados, forem provados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Aleluia! Deus nos criou com habilidades incríveis. Nós podemos nos comunicar uns com os outros, nós podemos interagir, apesar do momento que estamos vivendo, ainda há interação uns com os outros. Nós temos capacidade de compreender o mundo à nossa volta. Deus nos concedeu habilidades manuais, como eu acho interessante, como eu acho maravilhoso, aquelas pessoas que têm habilidade de fazer as coisas com madeira, por exemplo, esse carpinteiro, marceneiro, eu acho fantástico, porque eu não tenho essas habilidades, não é todo mundo que sabe, consegue fazer bem feito as coisas. A gente até consegue fazer, mas bem feito, com perfeição, não. Mas pessoas, Deus dotou com habilidades que outras não têm. Outras têm habilidades físicas, não é? Aquele negócio de ginástica olímpica, aquelas coisas todas, é uma capacidade, habilidade dada por Deus. Eu acho maravilhoso isso. Habilidades artísticas, alguns tocam, outros cantam, outros fazem obras de arte, pintura,
essas coisas todas. Então, Deus nos proveu de habilidades incríveis, mas também nos proveu de uma condição extraordinária, que é a de suportarmos pressões, tentações, provações, lutas que aparentemente nos seriam impossíveis de vencê-las. Porque algumas lutas são muito mais difíceis e complicadas do que outras. Assim como também há pessoas que são muito mais fortes do que outras, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Algumas pessoas suportam situações que outras com certeza não suportariam. Cada um é cada um, como se diz, não é? E Deus sabe disso. E chega que em alguns casos a própria situação acaba deixando a pessoa mais forte, mais resistente. O apóstolo Paulo foi uma pessoa notável em muitos sentidos, mas como alguém que não se deixava abater pelas circunstâncias, ele foi um gigante, ele foi um titã. O que é interessante é que o apóstolo Paulo, aqui no texto que nós lemos, imaginava que, pela situação que eles estavam vivendo, os cristãos estavam vivendo naquele tempo, que o tempo do fim havia chegado. Essa é a ideia que paira na cabeça de muita gente que acredita que estamos no fim dos tempos. No entanto, estando no final dos tempos ou não, há uma frase que eu acho muito interessante que diz o seguinte: nada acaba até que realmente termine. Eu não sei quem é o autor da frase, mas ela faz muito sentido, porque tempos difíceis, situações complicadas, aparentemente terminais, não podem ser justificativa para a gente desistir da vida. Então, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui no verso 13, com essa história: não sobreveio a vocês tentação, provação, luta, que não fosse comum a todos os homens, que vocês não possam suportar. O que ele está dizendo aqui se resume no seguinte: você é mais forte do que pensa. Deus nos criou com a capacidade de suportar e lidar com muitas pressões. Você acha que não aguentaria uma porção de coisas, ou nem mais um dia nessa situação em que você se encontra, mas Deus sabe que isso não é verdade. Mesmo contrariados, mesmo muitas vezes infelizes, achando ruim, a gente sobrevive a muita coisa, porque Deus nos criou para suportarmos e vencermos situações que nós consideramos impossíveis, situações que nós consideramos insustentáveis, insuperáveis. É claro que essa palavra não é para qualquer um. Essa palavra, ela se aplica a quem tem Jesus no coração. Então, eu quero repetir e reformulando a frase que eu disse antes. Deus sabe que podemos vencer qualquer coisa. Por quê? Porque Ele nos criou e colocou dentro de nós o seu Espírito. Portanto, Ele sabe até que ponto a gente consegue chegar sem espanar. Pressão financeira, pressão no casamento, pressão no trabalho, pressão emocional, pressão física, saúde debilitada, pressão nas tomadas de decisões que a gente tem. Deus sabe que nós temos condições de suportá-las e vencê-las, senão Ele não as permitiria. Agora, tem uma coisa: algumas dessas situações a gente vence naturalmente, outras a gente vence espiritualmente. Algumas delas a gente enfrenta com corpo, alma e espírito,
outras a gente só consegue vencer em espírito. Algumas delas a gente vê resultados rapidamente, outras passam-se anos e anos até que a gente veja alguma coisa acontecer, e algumas delas a gente nem vê resultado em vida, mas nem por isso somos perdedores, de maneira alguma. Nós podemos vencer qualquer coisa em Cristo Jesus, que isso fique claro para você. Algumas vitórias são legados espirituais. Abraão, por exemplo, não viu em vida o cumprimento da promessa feita a ele de que a sua descendência seria numerosa como o pó da terra, que está em Gênesis 13:16. Mas a promessa se cumpriu. O povo de Israel cresceu de uma maneira tremenda. Então, de um jeito ou de outro, Deus sempre cumpre o que promete. E aqui, na primeira carta aos Coríntios, nos é prometido que Deus nunca vai nos colocar ou permitir que sejamos colocados numa situação sem saída. Não se esqueça disso. Não importa a intensidade da pressão, não importa o tempo que ela dure, não importa se as pessoas serão solidárias à sua situação, você vai passar por ela e vencê-la, porque o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo se move em você, ele vai sustentar você. Aquele que está em você, agindo em você, lutando por você, é maior, muito maior, incomparavelmente maior do que aquele que está agindo no mundo. É o que nos diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 4, verso 4. E eu creio nisso de todo o meu coração. Eu sou mais forte do que eu acho que sou. E você que tem Jesus no coração também o é. Tem mais unção sobre a sua vida do que você pensa. Tem mais cobertura sobre a sua vida do que você pensa. Tem mais poder dentro de você do que você pensa. Tem mais de Deus na sua vida do que você pensa. Uma das frases mais comuns na boca de todos nós hoje em dia é: estamos na luta. Estou numa luta, pastor, estou numa luta, pastor. A gente costuma dizer isso de uma maneira negativa, como se isso fosse algo ruim. Não é bem assim. Estar na luta é estar vivo. Estar na luta é algo que nos deixa, ou pelo menos deveria nos deixar mais alertas, mais despertos, mais consagrados, mais ligados no que acontece ao nosso derredor e no que a palavra de Deus nos diz. No entanto, nós sabemos que a luta que mais pega pesado é aquela que acontece dentro da gente. Não está lá fora, está dentro de nós, está na nossa mente, no nosso coração. Lutar contra aquilo que está na nossa frente, visivelmente, é bem mais fácil do que lutar contra aquilo que está dentro da nossa cabeça. E Paulo diz aqui que Deus é fiel. Por que ele disse isso aqui? Porque essa fidelidade de Deus inclui não deixar que a gente enfrente algo que não tenhamos condições de vencer. Deus sempre terá um escape, uma saída à nossa disposição. É como se no meio de um deserto, se você estivesse no meio de um deserto, debaixo de um sol escaldante que tem lá, quase já sem forças, e de repente surgisse à sua frente uma bebida, uma fonte de água, não é? Que restaurasse as suas forças completamente e te colocasse de pé para continuar a caminhada.
Nós sabemos que o deserto é lugar de provação, de tentação, de muita luta e muita solidão. Mas também é o lugar onde Deus fez coisas extraordinárias para o seu povo. Lá no deserto, água saiu da rocha, maná caiu do céu, nuvem os protegeu dos raios do sol durante o dia, uma coluna de fogo os aqueceu naquelas noites extremamente frias. O deserto foi o lugar onde Jesus foi tentado. Isso depois de ter jejuado 40 dias, já estava fisicamente debilitado. Mas assim mesmo ele venceu o diabo, a tentação, a provação com a palavra de Deus. E o que aconteceu? Assim que a provação acabou, a tentação acabou, ali mesmo os anjos vieram e o serviram, o alimentaram. É assim. Saiba que você é mais forte do que pensa, e Deus é muito mais fiel do que você imagina. Você não é nenhum coitadinho, nenhuma coitadinha. Esse sentimento, essa baixa autoestima não cabe num filho de Deus, não cabe numa filha de Deus. Não existe valor espiritual nenhum em sentir-se assim. E também não é sinal de humildade, falar, eu sou isso, eu sou... Não, isso não é humildade, isso é incredulidade, isso é ingratidão, é falta de bom senso com relação a Deus e a palavra dele. Todo cristão que menospreza o Espírito de Deus que está na sua vida, que menospreza o que Deus pode fazer na e através da sua vida, é como Esaú que desprezou a sua bênção por um prato de sopa. E depois não adianta ficar chorando pelos cantos, porque chega num ponto que não tem mais jeito, não tem mais conserto, não tem mais volta. Leite derramado é leite perdido. Na função pastoral eu ouço muita gente, atendo pessoas, e não tenho nenhum problema com isso. Aliás, foi para isso que Deus me chamou. Mas vou confessar uma coisa para você: eu não suporto chororô de crente. Problemas existem, eles são reais. Eu não tripudio em cima de quem está sofrendo. Mas tem gente que se queixa do mesmo problema há anos e nunca toma uma atitude no sentido de resolver esse problema. Então, na minha experiência pastoral, esses indivíduos, essas pessoas, são aquelas que fazem mais drama de tudo. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, está dentro de um contexto. E esse contexto que foi o que eu expliquei no começo, mas nós não lemos. Para tudo aquilo que a gente colhe de ruim, em função da nossa cobiça, está tudo nos primeiros versículos anteriores a esses que nós lemos, do versículo capítulo 10, versículo 1 em diante. Então, para tudo que a gente colhe em função da nossa cobiça, como dizem os versículos anteriores, da idolatria, da imoralidade, dessa nossa arrogância de querer colocar Deus na parede muitas vezes, das nossas constantes reclamações, isso é, para todo o mal que a gente colhe em função da nossa espiritualidade leviana, inconsistente, existe uma saída sim, um jeito de dar a volta por cima. Deus tem um escape. É evidente que a cobiça, a idolatria, a imoralidade, a arrogância espiritual e as reclamações têm que acabar, mas tem jeito sim. Deus tem escape para a sua situação, meu querido, minha querida. Deus tem uma saída. Se você quer que Deus te dê essa saída, pare de cobiçar aquilo que não é para você. Pare de idolatrar coisas e pessoas.
Pare com um estilo de vida imoral. Nunca mais coloque o dedo na cara de Deus exigindo algo, porque se tem alguém que sabe o que prometeu e que vai cumprir aquilo que prometeu, esse alguém é Deus. Pare de reclamar da vida, da sua vida, como se você fosse uma vítima e o universo todo estivesse conspirando contra você o tempo todo. Filho de Deus não é vítima. Filho de Deus, filha de Deus é gente abençoada, é gente ungida, é gente que luta, mas está capacitada por Deus para uma série de coisas espirituais e naturais. Mesmo aquele ou aquela que se vê como o mais insignificante do povo de Deus, o Senhor o vê, o Senhor a vê, como viu Gideão. E como foi que Deus viu Gideão? Como um valoroso guerreiro, como um poderoso guerreiro. É assim que Deus olha e nos vê. Gideão não sabia disso sobre si mesmo, mas Deus sabia. Você pode não acreditar nisso a respeito de si mesmo, mas se você ousar acreditar no que a palavra de Deus diz sobre você, você que tem o Espírito de Deus dentro de si, se você acreditar no que a palavra de Deus diz sobre você, as coisas vão mudar radicalmente na sua vida. O Espírito de Deus vai tomar você, vai tomar a sua vida, vai fazer coisas extraordinárias que você nunca pensou que seriam possíveis. Nós temos dificuldade em entender que Deus, quando permite certas situações, Ele não as permite só porque acredita no nosso potencial. Ele permite porque já tem o resultado nas mãos. Ele já tem a solução, ele já tem um motivo, um propósito. Isso significa que aquilo vai terminar do jeito que ele quer. E o jeito de Deus é o que se tem de melhor. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, meu querido, minha querida, porque a vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Então, se você está passando por uma situação difícil, por um deserto, é porque é possível lidar com isso. Deus tem um escape para você, Deus tem uma saída para você, Deus tem uma resposta para você, Deus tem a cura para você, Deus tem a libertação para você, Deus tem a restauração para você. Há um motivo para o qual, ou pelo qual o anjo do Senhor chamou Gideão de poderoso guerreiro. Se Gideão não se visse dessa maneira, ele não teria cumprido o plano de Deus. Então há um motivo para Deus estar falando sobre isso com você hoje. Há um motivo para Deus estar trazendo essa palavra para você hoje. Deus quer que você saiba que você é mais poderoso, mais poderosa do que você pensa. Ele quer que você saiba que você foi criado e salvo. Você, minha irmã, foi criada e salva por Jesus Cristo para vencer, para romper em fé, e não para morrer no deserto. Não obstante os sentimentos e pensamentos que fazem você se sentir incapaz. Mas no caso de quem tem Jesus na vida, os sentimentos e pensamentos, embora existam, não são eles que têm a última palavra sobre nós. Não são eles que devem ditar a nossa vida. A palavra de Deus é infinitamente mais poderosa do que qualquer sentimento e pensamento humano. Ela sim é que deve ditar as nossas vidas. Você prefere acreditar numa palavra boa sobre você ou num sentimento ruim sobre você? É claro que é numa palavra boa. É por isso que você precisa acreditar na palavra de Deus, naquilo que ela diz sobre você, para você. Você não é fraco, você não é fraca, você não é incapaz, você não está perdido, você não está acabada, você não está destruído, você não está derrotada.
Deus é fiel e Ele tem uma saída, um escape prontinho para liberar para você. Não pense nem por um segundo que essa situação aparentemente insolúvel e desesperadora será o seu final. Deus ainda não terminou a obra que Ele começou na sua vida. Você é mais forte do que pensa. Você tem mais vida do que imagina. Você tem mais de Deus na sua vida do que consegue acreditar. Mas tem. Não se entregue, não se desespere, não se apresse e nem também se atrase. Se Deus mandar, obedeça. Se Deus se calar, fique onde está. Se Deus disser, vá naquela direção, vá naquela direção. Se Deus disser, não faça isso, não entre nessa, não faça nada. Aguarde mais um pouco. O mesmo Deus que vê potencial em você, vai direcionar a sua vida de tal forma que o único resultado possível será a sua vitória, para a glória de Deus, aleluia! Você foi criado, você foi criada para aguentar mais pressão do que imagina. E Deus nos fez assim porque sabia o que haveríamos de enfrentar na vida: lutas, provações, tentações, desgostos, vicissitudes, contrariedades. Mas não importa o que tenhamos que enfrentar, fomos criados por Deus para vencer. Por isso, Ele colocou em nós o seu povo, os seus filhos, o seu Espírito. O Espírito de Deus é a força, o equilíbrio, a resistência, o ânimo, a alegria que precisamos. Deus é fiel, sim. Ele não nos largou à nossa própria sorte. Nós não fomos deixados à mercê da vida e nem do diabo. Não, Deus não permite que a gente entre numa batalha que esteja além das nossas forças. Jó é um exemplo muito claro disso. Vocês conhecem a história. Deus aceitou o desafio do diabo porque sabia do que Jó era feito. Deus sabia que Jó não era só pó da terra. Ele não era apenas um boneco de barro. Deus havia soprado em Jó o seu espírito. Jó era reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. E ao longo daquela dolorosa experiência de sofrimento, Jó chegou a envergar, mas não quebrou. Ele saiu do vale da sombra da morte, passou pelo vale da dor e da perda, e saiu disso tudo com a sua fé ainda mais forte do que nunca. Eu sei que ninguém gosta e nem quer passar por lutas, tentações, provações, desgosto, mas essas coisas são inevitáveis nessa vida, inevitáveis. Por isso, é importante saber que Deus nos capacitou para suportarmos as lutas, as pressões da vida, e nos capacitou para vencê-las também. Isso que você está passando, você não só vai suportar, como vai vencer, de uma forma ou de outra, naturalmente ou espiritualmente, porque quem tem Jesus na vida nunca fica no prejuízo, nunca perde. Você é mais forte do que pensa, você tem o Espírito de Deus dentro de você, não se esqueça disso jamais. Que essa palavra abençoe o seu coração e te dê forças, renove o seu ânimo e te ponha de novo na luta. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.